Mestre, como tu faz suas sketches, né? Os rascunhos, né? Como o rabisco, talvez? Tem algum método que recomenda? Interessante, né, man, isso aqui? Porque isso aqui parece simples, pô, mas isso coloca abre várias portas aqui para possibilidades, né? Eu quero começar falando disso. Normalmente, man, eu trato disso, por exemplo, eu trato disso logo, acho que na primeira aula lá do curso de Fundamentos. E eu uso alguns exemplos que eu quero mostrar pra vocês aqui, velho. Um dos exemplos é o exemplo claro do Kim Jong-gi, né? O bizarro Kim Jong-gi. Deus o tenha. Kim Jong-gi é conhecido pelo método anômalo de desenhar. Bizarro, né? Kim Jong-gi, que já se foi esse ano passado, quem lembra, que ele simplesmente começa, né? Tipo assim, ele simplesmente, meu parceiro, vai... Simplesmente começa e aí Deus o tem aí, aí meu parceiro, vai que vai, o que vier veio, o que não vier não veio também, mas ele vai, tá ligado? Ele não constrói nada, né? Ele não constrói nada gradualmente, eu digo assim, em termos de criar um rascunho, um sketch, né? Criar uma base e a partir de uma base ele vai adicionando coisas e refinando até chegar no resultado final. Ele já começa no resultado final, né? E aí a analogia que volta e meia eu faço, que eu gosto de fazer o tempo todo, e que vale em vários sentidos, mas a gente poderia simplificar pensando nessa analogia. Vamos botar o nosso quadro branco aqui, ó. Que é a analogia da pirâmide, né? Eu uso pra tudo que é coisa a analogia da pirâmide. Eu vou dizer o seguinte. Falaram aqui no chat que isso é difícil pra post e às vezes eu desenho assim, desenhar direto assim, não é só difícil, como é muito difícil e como é altamente não recomendável, né? Não é um exemplo a ser seguido, o Kim Jong-gi. Pelo contrário, a gente tem que buscar construir, porque a gente não é ele, né? Basicamente. Então, o que acontece? A pirâmide que eu volto e me falo, quando eu falo de fundamentos, que eu preciso ter uma base sólida e partir de uma base sólida para um pouco mais de informação e adicionando gradualmente as coisas. Primeiro fazer a fundação, né, da minha casa e depois da fundação. É uma metáfora que vale perfeitamente para o processo em si de um desenho individual, né? Então eu tenho um planejamento aqui no rascunho inicial, e aí depois um rascunho mais refinado, e depois eventualmente umas linhas, e às vezes essas linhas até desaparecem na pintura e por aí vai. Sem um rascunho sólido, meu irmão, não vai adiantar você seguir, né? Eu sempre coloco essa ideia no curso de pintura digital, por exemplo, eu foco muito nessa ideia de consciência do processo, conhecer quais são as etapas que você está trabalhando e como que você vai fazer para chegar nessas etapas. Então o que o Kim Jong-gi faz é como se ele tivesse a pirâmide toda feita de uma vez, né? Ele fosse o mestre piramidal. Ele é como se fosse um pedreiro, mano, que ele chega na obra, pega o tijolo, quando ele bota o tijolo a casa já tá pronta, tá ligado? Ele é tipo uma impressora 3D de casa. Sabe aquelas casas impressas em 3D? Quando o cara imprime casa em 3D, que de vez em quando aparece um negocinho? Ele é tipo uma impressora de casa 3D do desenho. Eu sou ótimo em analogias, né? Porra. Então, pivete, um outro caminho, o caminho mais recomendável, na verdade, é o contrário, né? É a gente construir isso de forma mais gradual. Aí eu gosto de mostrar como exemplo dessa construção mais gradual, que talvez iria ali num extremo oposto, né, do caso aqui do Kim Jong-gi, seria o brasileiro, né? Hiro Kawahara. Já viram o Hiro Kawahara desenhando? Ele fala muito sobre isso, né? Sobre essa questão de processo e tal. Ele é ótimo professor também. Ele fazia aquelas ilustrações lá do McDonald's, conhecido bastante por isso, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui nesse sentido. Uma coisa que a gente vai ver nos sketches dele, né? No planejamento da ilustração dele, ó. É que ele trabalha muito mais com o gestual, ou seja, com um movimento mais livre, solto, buscando expressividade, deixando acontecer, e eventualmente ele vai encontrando nesse entre aspas, nesse caos de expressão e energia, né? Ele vai encontrando ali o caminho que de fato o desenho vai seguir. O meu caminho é mais ou menos esse. Eu acho que esse é a melhor forma de você lidar começando, tá ligado? O Weber falou aqui, ó, o próprio Kim falava sobre a questão da experiência. Tem uma frase famosa dele que é a seguinte: queria que vocês pudessem ver a imagem na minha cabeça. O cara tava com as etapas na mente. A gente ainda não consegue, a gente não tem e se frustra por não conseguir. Perfeito. As etapas que muitas vezes no começo a gente tem que ser extremamente consciente a respeito delas. Tipo assim, às vezes eu tenho que ser consciente pra caralho pra conseguir fazer uma linha do ponto A ao ponto B, certo? Quando eu tô começando a desenhar, fazer uma linha é algo que requer muita consciência, muita atenção.
Em algum momento, isso você supera e aí você tem que prestar atenção para qual a direção que você vai fazer as linhas individualmente para que elas façam uma caixa em perspectiva, por exemplo. Aí você tem que se concentrar nisso. Depois de um certo tempo, você começa a não precisar mais ficar parando para pensar nisso. Isso se torna inconsciente, né? Esse processo daqui. E por aí vai, e acumulativamente. Então, eventualmente você vai desenhar um rosto no automático e eventualmente você vai chegar e vai fazer porra sem ter que gastar esforço mental para estar extremamente consciente daquilo, certo? A gente quer fazer uma linha de 20 anos de experiência tendo 2 dias de prática. Isso é o que mais acontece, a verdade é essa, né? Muita gente chega lá no curso e eu sinto essa constante parada que é a frustração de, velho, em desenho você não evolui em uma semana, pô. Até evolui um pouquinho. Então um dia seremos Kim, só se for o Kim Jong-un da Coreia do Norte, o honorável marechal. Mestre, como tu faz coisas que... Sim, aí beleza. Como é que eu faço? Como eu faço? Vamos pegar algum projeto meu aqui. Eu tava até fazendo um Ozob, ó. Mostrar rapidinho pra vocês. Eu vou voltar algumas coisas que eu não gostei de ir pra onde fui, ó. Mas eu tô fazendo um Ozob cangaceiro steampunk, claro, né? Ozob lá do Jovem Nerd, vocês estão ligados? Então, ó que interessante, né? Eu fiz algumas versões até chegar no caminho da ideia e você vai ver que é muito solto, né? Nesse mesmo princípio. Nesse primeiro momento eu tô tentando pensar numa ideia mais geral, numa ideia mais da silhueta, das formas gerais, do contorno como toda a vibe do personagem, da atitude, da gestualidade, da personalidade, né? Da atitude, talvez, do personagem. Eu não sei se eu tô curtindo o caminho que eu fui aqui, não, nessa versão mais fina que eu vou recomeçar. Eventualmente, ó, eu dou uma leve refinada. Eu mudei muito desse conceito original, inclusive por isso que eu não tô curtindo tanto. Eu mexi demais, eu acho. E não sei se tá muito na vibe que eu tava pensando. Eu acho que essa primeira visão bem mais geral mesmo, é a base da pirâmide, mas que já me mostra a essência do conceito que eu tô buscando, tá ligado? E é isso que vai determinar se o desenho vai melhorar pra frente. Então tem uma outra camada que já tem uma pegada um pouquinho mais refinada. Eu mexi um pouco nas proporções e tal, mas já tem um pouco de um refinamento maior pra eventualmente vir por cima disso, aí definindo um pouco mais. Tem um exemplo que é legal, que eu sempre mostro pros meus alunos também, que é esse aqui, ó. Vou mostrar esses 2 exemplos, né? O outro é o do motoceiro, né? Esse aqui, ó. Esse arquivo não tá nem finalizado. Deixa eu ver se eu acho o arquivo finalizado para quem não viu essa ilustração. Finalizada foi essa daqui, né? O motoceiro, inclusive, inspirado numa figura que apareceu, que eu vi aqui, que eu comecei a ver direto aqui. É um cara que trabalha entregando, acho que, ração, farinha, sei lá o que é, mano. Ele sempre tá na moto com um saco de ração e farinha, sei lá, alguma coisa. Só que ele mete o chapéuzinho, esse chapéuzinho aqui de vaqueiro, nesse mesmo estilo aqui, assim, ó, mano. Ele mete o chapéuzinho aqui na frente dos olhos aqui, mano, e de moto, porra. Desde que eu vejo esse cara, eu fiquei nessa pira com essa figura, mano, na minha cabeça. E aí eu fiz essa ilustração aqui inspirada nessa figura. Mas aí essa aqui é uma versão do processo ainda, né? Isso aqui é chegando ainda num resultado, na construção daquela parada. Aí é o seguinte, vamos tirar um pouco dessa parada e vamos ficar nas linhas, só pra mostrar um pouquinho do processo. Deixa eu só ver as mensagens aqui, ó. Tá ficando da hora, eu tenho muita dificuldade de imaginar algo a partir da base. Ela sempre parece muito vazia pra mim, Kaique. Por isso eu sempre vou tendo aí finalizando antes de montar uma base da hora. Isso, vamos falar mais sobre isso hoje. A próxima pergunta se relaciona um pouco com isso e eu acho que isso vai direcionar nossa conversa naturalmente pra esse caminho. Essa mecânica ficou absurda, valeu, Vete. No momento eu fui mecânico de moto. Pituba foi mecânico de moto em algum momento. Que nada, mano. O negócio é você desenhar muita coisinha mecânica, mano, e saber criar ilusão de funcionalidade. Mas aqui nada faz sentido. Eu só fui criando um bocado de cilindro, um bocado de forma maluca e criando uma ilusão de detalhe. Mas na verdade isso aqui não tem nada de... Tá horrível isso aqui. Não, horrível não, brincadeira. Mas eu peguei uma referência boa e fui improvisando com formas básicas que remetem a coisas mecânicas, tá ligado? Mas esse não é o ponto. Aliás, esse é justamente o ponto. Esse é justamente o ponto. Esse é o ponto. Esse é justamente o ponto. Por quê, man? Oi, Luquinhas. Porque é o seguinte, porque a gente vê essa parada detalhada e a gente pensa muito com a mentalidade do detalhamento. E é essa mentalidade que a gente também tenta jogar no desenho quando a gente tá começando, tá ligado? Então, na verdade,
O segredo mesmo tá numa visão geral da parada, aqui do mesmo papo. Então eu começo com, cara, literalmente isso aqui, um rabisco super geral. É claro que é gradual, a gente vai construindo isso, né? A gente pode pensar em algumas maneiras de construir isso. Mas se você vai ver aqui, o todo básico que volta e meia eu converso com vocês aqui, ó, velho, nas aulas também, nas lives, ó. As 3 dimensões estão aqui, né? Profundidade, altura e largura. Estão aqui, ó. Tem 3 linhas muito claras para me dar essa referência em algum momento. Muitas vezes essa referência vai estar na nossa cabeça também, né? Então, beleza, as elipses da moto já estão de alguma forma marcadas aqui, alguma coisa para dar o volume ali do tanque da moto, que é algo que eu sei que ia quebrar a cabeça em algum momento. Então, ó, o guidão da moto também seguindo a mesma linha da horizontal ali para fazer sentido e tal. E também a questão da gestualidade, né? Do movimento geral, ó. Do movimento geral em termos de composição, que tem a ver com o tema que a gente vai falar daqui a pouco, ó. Movimento dinâmico em Z, né? Que faz um zigue-zague pela tela. Vou ficar pouco tempo, cada escolha. Oi, os caras. Oi, Jefferson Farias. Certo? Essa é a pegada. Então isso aqui está resolvendo todas essas questões essenciais, que são questões de composição, já dando alguma noção do que vai vir de estrutura pela frente, de estrutura tridimensional, eu digo, né? Então, quando isso aqui resolve melhor, aí a estrutura vem mesmo nessa próxima etapa. Ó, que aí eu estou muito mais preocupado em termos estruturais, né? Em termos de tridimensionalidade. Eu noto, no meu caso, um padrão assim, um padrão de pensar primeiro numa questão de movimento, da forma ocupando um espaço bidimensional na tela. Pô, mano, snowbasing, ó, de como eu ocupo o espaço bidimensionalmente para criar uma forma interessante graficamente, ou seja, sem considerar necessariamente algo sobre tridimensionalidade ou algo do tipo. E depois, aí entra talvez, não de forma consciente, viu, velho? Não de forma super consciente, mas é um padrão que eu noto. Aí depois eu venho e me preocupo mais em termos de tridimensionalidade. É o que eu noto quando eu analiso os meus processos. É uma tendência muito comum de olhar para eles e perceber que primeiro eu estou preocupado com a parte mais abstrata, mais gráfica talvez, né? Desprovido um tanto de significado, embora você viu ali que há alguma coisa de tridimensionalidade ali, né? No caso da moto. Porém, a essência é muito mais o movimento da mão, o dinamismo, a fluidez, tá ligado? E depois entra uma preocupação maior com a construção. Depois da construção, o que é que eu poderia me preocupar mais? Aí entraria realmente uma preocupação com a definição mais precisa das coisas, né? Dos elementos, como eu falei. De dizer o que é cada coisa de forma mais direta. Mas mesmo assim, como a gente citou o Kim Jong-gi anteriormente, né? Mas mesmo assim, até o Matheus falou, acho que o Kim faz muito isso. Ele vai inventando e a gente vai sendo convencido. Exatamente, é um processo de convencimento. Então, pô, se eu pegar e dispor uma forma que, com design legal, no esquema de pequeno, médio e grande, forma gráfica, sobre a superfície da forma tridimensional, lançar uns parafusinhos ali, umas formas bem geométricas, cilindro, bem mecânica, o cara interpreta isso daqui como uma forma, uma forma mecânica, talvez como ferro, por causa dos parafusos, dos preguinhos ali, sabe? Então você vai criando um repertório que eventualmente você vai começando a falar, ó, bicho, um bocado de cilindro aqui, um cilindro, coisas bem mecânicas, e aí o cara vai olhar pro todo e vai falar, impressão de algo super mecânico no final, tá ligado? Então, o meu processo com o Sketch ele é mais ou menos esse, velho. Esse é um processo de exploração no começo e depois tentar chegar em algum resultado. Então, vamos fazer um exemplo aqui a partir disso. Talvez o que é que eu poderia desenhar? Algo bem simples pra gente fazer rapidinho. Deixa eu abrir aqui o Pinterest pra ver se não vem nenhuma ideia. Engraçado que você falou que o gestual é o seu exercício do desenho favorito, seu processo gestual se assemelha às etapas do desenho gestual. Total. Não, acho que a escultura abstrata, não sei se é algo que eu gostaria de fazer agora, porque por ser abstrata, né? Vou fazer porque aí eu quero justamente tratar desse momento onde eu começo a dar significado às coisas, né? Então vamos fazer um retratinho aqui, vai um negocinho assim, já sei, fazer esse ciclopezinho. Ó, se vocês tiverem alguma ideia, então eu pensei numa forma geral, vi algum lugar isso aqui inclusive, uma forma. Aí você vê, minha preocupação ela tende muito
ao gráfico aqui, ó. Eu tô pensando na forma geral, de maneira bem gráfica. Talvez, aí eu tô tentando trazer, porque eu tenho muitos ângulos marcados desse lado. Tentando talvez fazer uma quebra também desse lado, ou até uma coisa mais orgânica e tentar equilibrar com essa brincadeira. Já sei, tive uma ideia. Vamos lançar uma orelhinha aqui, ó. E vamos lançar um óculo. Tá ligado? Ele tem um óculo. Então eu tô mais ou menos indicando as coisas aqui de forma bem relax, muito mais deixando a gestualidade, né? O movimento, deixar se construir de maneira mais relaxada, man. Isso é foda, porque aquela ansiedade que a gente acaba trazendo muitas vezes pro desenho, de querer fazer o desenho perfeito, é uma grande trava nessa etapa, né, man? Então, conforme a gente vai melhorando e sentindo mais confiança no desenho, simplesmente pelo fato de estar sentindo mais confiança, acho que tende-se a melhorar o desenho de fato, sabe? Vamos pegar isso aqui. Aí, eu já meio que cheguei mais ou menos no caminho que eu quero. Vamos lançar. Aí eu começo, talvez eu poderia fazer uma análise mais voltada para a construção aqui agora, né? Vou fazer dentro desses que comentei, ó. Vamos jogar uma nova camada aqui. Lançar ali mais ou menos esse óculos. O óculos seria legal se ele fosse redondaço assim, né, velho? Só que aí não vai fazer muito sentido com o nariz dele. Mas eu vou fazer o seguinte, foda-se que não vai fazer sentido. Vamos abraçar a falta de sentido mesmo, porque acho que a estética, a composição, a ideia acaba sendo mais importante nesse caso, ó. Porque realmente se eu for buscar a construção exata aqui, muita coisa vai parar de fazer sentido, né? Essa órbita do olho meio atrás do nariz é uma coisa meio esquisita. Ele tá com a expressão meio chocado, né? A pálpebra de cima levantada. Aqui na verdade eu já tô indo até pra como o rosto talvez é algo que eu já tô um pouco mais acostumado a lidar, né? Eu não tô tentando... Eu já tenho um repertório legal no quesito rosto, por exemplo, diferente da moto, que é algo que eu tô tendo ali que consultar muita referência e tal. Eu já tô até tomando um pouco mais de liberdade de adiantar o processo, né? De já levar ele para um caminho um pouquinho mais refinado. Porém, acho que dá pra gente entender a ideia geral, né? Então, velho, o segredo do sketch, do rabisco, é essa... Eu ia falar confiança, mas eu digo assim, confiança, não necessariamente a confiança, mas eu digo confiança perceptível no traço. Então tá lá na base mesmo, de treinar a coordenação motora, da coordenação motora, velho, passar por perspectiva, de perspectiva, eventualmente chegar no gestual, praticar muito gestual. O gestual é um excelente exercício, meu. O melhor de todos venham aqui no domingo, pô, domingo 10 da manhã, estamos de volta com o gestual matinal dominical, nossa sessão sagrada de gestual, porque não tem exercício melhor, velho, para melhorar no desenho do que o gestual, certo? Olha lá. Então é esse encaminhamento, tá ligado? É esse mais ou menos o meu processo com um rascunho, sacou? A ideia que eu tento trabalhar é de construir a partir de uma coisa mais expressiva, mais à vontade, e aí depois ir trazendo aos pouquinhos os elementos de construção. É óbvio que, cara, as coisas são interrelacionadas também, né? O bidimensional está diretamente relacionado com o tridimensional. Essa forma bidimensional ela é legal, mas ela também é uma forma que lida como uma forma em perspectiva, né? Poderia ser o plano da lateral de uma caixa, por exemplo, certo? O que eu quero dizer é, uma coisa não é independente da outra. E com a prática, com os exercícios e com a prática, a gente vai aos pouquinhos absorvendo isso, né? Minha recomendação é, Kaique, tem algum curso que você recomenda de fundamentos de desenho para você melhorar nisso?